Hoje eu quero falar sobre a Resolução 132/2025. Essa resolução tem gerado polêmica sobre o fator recondução. Haverá recondução ou não? Bom, eu vou dar um detalhamento a partir dos critérios que foram colocados na resolução. Apesar de essa palavra recondução não aparecer nessa resolução, alguns pontos são importantes. Observe. SEDUC de número 132/2025. Essa resolução é para atribuição de aulas em 2026. É uma resolução polêmica, com novos critérios, e há uma movimentação de professores que estão no magistério questionando se haverá recondução ou não. Mas antes, vamos analisar a resolução dentro dos critérios para confirmação de participação na atribuição de 2026. Confirmação de participação é uma etapa obrigatória dessa resolução. No artigo 5º dessa resolução, institui a confirmação de participação como uma etapa obrigatória para todos os docentes que desejam lecionar em 2026. Esse processo ele será realizado exclusivamente pela plataforma, a sede, e está dividido em duas fases distintas. A primeira fase vai englobar os docentes efetivos, não efetivos, como categoria PNF, e os docentes com contrato ativo no inciso 3 do artigo 4º. Nessa fase, me refiro à fase 1, os docentes devem conferir seus dados pessoais, funcionais, títulos e tempo de serviço. Essa fase, que vai contemplar efetivos e não efetivos da categoria PNF, eles prorrogaram a data até o dia 31/10 para esses professores, esses mencionados, para verificar os dados mencionados, tá? Vou reafirmar. Dados pessoais, funcionais, títulos e tempo de serviço. Já na fase 2, abrange os docentes nomeados, remanescentes do cadastro emergencial, de vínculo recente, e os candidatos à contratação do inciso 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 4. É importante notar que docentes contratados em 2022 e os docentes de cadastro emergencial só participam da fase 2 se estiverem classificados no PSS VUNESP para 2026. Não se esqueça, os professores contratados, dessa etapa que é importante. O critérios de classificação e pontuação é a segunda etapa dessa resolução. A classificação dos docentes é um dos pontos centrais desta resolução e determina por um sistema de pontuação detalhado que está no anexo 1, 2 e 3. Os critérios e seus respectivos pesos variam conforme a categoria do docente. Primeira fase, docentes efetivos e não efetivos, da categoria PNF. Critério e a pontuação para essa primeira fase. Tempo de serviço, 20%. Presença em sala de aula, 20%. Desenvolvimento, 20%. Avaliação de desempenho, 30%. Titulação, 7,5%. E a jornada, que é a carga horária, 2,5%. A porcentagem maior desses elementos que eu mencionei é a avaliação de desempenho. É a famosa 360, que tem um peso de 30%. Somado toda essa pontuação, essa porcentagem, temos aí 100%. E aí a pergunta que não quer calar: não haverá mais recondução pela figura do diretor? De acordo com essa resolução, que vai predominar a permanência do docente na PEI ou na unidade que você está lotado por esses critérios que foram estabelecidos aqui, tanto da etapa da fase 1 como da fase 2, seguindo esse critério de pontuação, com enfoque à avaliação de desempenho, que tem um peso de 30%. Nessa resolução, a palavra recondução, cessação, ela não aparece aqui, tá? O que aparece são esses critérios e a porcentagem de cada um deles, tendo o docente sido contemplado por cada um desses elementos, dando um total de 100%, a confirmação e a participação desse docente na unidade será garantido, de acordo com esses critérios da resolução. Pode ter novas atualizações? Sim, mas por enquanto, o que predomina é essa resolução 132/2025. Claro, professor, professor, mas eu ouvi falar que o diretor vai continuar reconduzindo, que o diretor vai continuar mantendo o quadro de acordo... Não, o diretor terá o poder de reconduzir, né, mesmo não sendo citada essa palavra, de acordo com esses critérios que está na resolução. Se o professor não atingir esses critérios que estão aqui, o professor, provavelmente, o diretor terá autonomia
de impedir essa recondução do profissional onde ele está lotado. Mas esses critérios, a resolução está claro, está descrito, e o que deve prevalecer é isso, só se houver qualquer tipo de alteração. Isso deve ser publicado, deve ser aí amplamente divulgado. Mas por enquanto o que predomina é essa resolução. E sobre os profissionais, os docentes contratados, é o mesmo critério. Tempo de serviço 20%, presença em sala de aula 20%, desenvolvimento 20%, avaliação de desempenho 30%, titulação 7%, aprovação no concurso VUNESP 2,5%. Tá? E também os docentes que foram nomeados, né? Titulação 7,5%, jornada 2,5%. Então esses são os critérios e porcentagens para a confirmação de atribuição de aula para 2026. Então são critérios de classificação e pontuação para a confirmação de participação. São etapas obrigatórias e o profissional deve contemplar todos esses elementos mencionados. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilha e até o próximo vídeo.